E aí, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez aqui reunidos, né? Só pra gente lembrar e não perder o costume, eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Eu sei que vocês já sabem disso, mas é sempre bom a gente repetir, que é pra gente não perder o costume. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudos aqui nesse canal. E o nosso meme de hoje é: tem aula online para ser um sabichão na quarentena? Tem, sim, senhor, com certeza tem. Então vamos lá, meus queridos, vamos juntar forças, vamos nos animar, porque agora vai começar a nossa aula de ciências. Então, hashtag Partiu Ciências. E vamos para aquele momento especial, que é o momento de reflexão, momento esse que fazemos sempre antes de iniciar nossas aulas, né? A professora trouxe uma frase aqui para a gente refletir, que diz bem assim: Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Queridos, quando Deus enviou Jesus para a Terra, Ele enviou Jesus porque Ele queria colocar em prática um plano de salvação, né? Então Deus, Ele queria nos dar a oportunidade de nos salvar, né? Fazer com que a gente viesse se arrepender dos nossos erros, dos nossos maus caminhos e seguir uma vida correta, né? E para fazer isso, né, para colocar esse plano de salvação em ação, Deus precisava enviar alguém. E aí quem Ele enviou? O seu Filho, Jesus Cristo, né? Filho esse que com certeza era um dos soldados capacitados. Então, Deus, Ele só nos dá aquilo que a gente consegue suportar. Deus jamais vai te dar, querido, uma batalha que tu não possas combater, né? E Ele sempre vai te dar as armas para combater o mal de sua vida. E é a mesma coisa a gente trazendo para a nossa realidade. Tudo que nós temos passado, com certeza, nós só estamos passando porque Deus nos capacita para isso. Porque todos os dias Ele nos dá armas para que a gente possa batalhar, para que a gente possa vencer. Por quê? Porque nós somos os melhores soldados de sua equipe. Vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo da semana passada. Como vocês já sabem, nós iniciamos a unidade 1, unidade essa com o título Eletricidade. Na semana passada, nós iniciamos o nosso conteúdo do livro didático e hoje nós vamos dar continuidade à página 11. Então, peço que nesse momento você abra seu livro didático na página 11 e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Mas antes da gente continuar na página 11 em si, vamos relembrar um pouquinho, né, do que nós vimos nas últimas aulas, certo? A gente iniciou o nosso conteúdo, né, falando um pouquinho que no Brasil, o nosso país, ele é um dos países que mais tem descarga elétrica. São cerca de 5 milhões por ano. E que essas descargas elétricas, elas nos trazem grande prejuízo. Por quê? Porque tira cerca de vida de 100 brasileiros por ano. Então, isso é um dado muito alarmante, né? À toa que existe um instituto chamado de Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que trabalha, né, em cima disso, em cima de estudar essas descargas elétricas, que é para ver se diminui, né, a questão do prejuízo econômico e também da vida no nosso país. Outro ponto também que a gente viu na nossa aula passada, né, da semana passada, é que nós somos muito dependentes da eletricidade. Hoje é bem difícil a gente ver a nossa vida, né? A gente imaginar a nossa vida sem a eletricidade. Então, ela faz parte do nosso dia a dia. Tudo que a gente observar ao nosso redor, a maioria dos equipamentos ao seu redor só funciona com
a eletricidade, e isso faz com que a gente se torne bem independente delas. E aí a gente viu também durante as aulas passadas que a eletricidade ela é um estudo que não é só de hoje, ela é de muito tempo atrás, ou seja, há um tempo atrás, né, há muito tempo atrás, os pesquisadores eles já estudavam esse processo de eletrização, né? Eles já estudavam a eletricidade. E aí, numa das nossas aulas, nós vimos assim um breve histórico de pesquisadores que estudaram a eletricidade, né? Estudavam descargas elétricas e estudavam todo esse processo. E aí, um desses pesquisadores que a gente viu nesse breve histórico, em que estivemos estudando, né? O primeiro dele foi Tales de Mileto, que lá no século VI a.C., né? Ele fez um experimento com âmbar, e esse âmbar ele chamou de elétron, e aí a gente viu que ele pegou esse âmbar, esfregou em um tecido, e aí ele observou que esse âmbar ele atraía, né? Pedaços de palha ressecado. Outro pesquisador que a gente viu também foi William Gilbert, né? Que desenvolveu lá pelo século XVII a sua pesquisa, e vimos que ele foi o primeiro pesquisador a verificar e registrar, né, que os objetos eles podem adquirir comportamento elétrico, né, principalmente quando eles são atritados. E aí ele foi o primeiro pesquisador a usar essa palavra, né, a relacionar essa palavra electro, né, com o termo eletricidade e eletrização. E aí um pouquinho mais à frente, né, lá pelo século XVIII, um francês pesquisador também chamado Charles Dufay, né, que nós chamamos de Dufay, ele foi o pesquisador, né, foi um dos primeiros pesquisadores a observar que essas forças elétricas elas podem ser tanto atrativas como repulsivas, né? Isso aí foi uma observação que Charles Dufay fez em suas pesquisas. E aí, um pouquinho mais à frente, né, lá por volta do século XVIII, apareceu, né, um pouco mais à frente do século XVIII, apareceu Benjamin Franklin, né, que defendeu, né, que a eletricidade ela tinha essa força de atração e repulsão, e ele disse que essa força estava relacionada à eletricidade, que poderia ser transferida para um outro corpo, né? E aí Benjamin Franklin disse o quê? Que quando essa eletricidade ela recebia o sinal positivo, é quando ela estava em excesso, e negativo quando ela estava em falta. Benjamin Franklin também foi inventor do para-raio, né? Como nós vimos, ele fez um experimento em que ele levou uma pipa para uma tempestade e essa pipa recebeu uma descarga elétrica. Assim, né, ele inventou o para-raio. E aí essa mudança, né, na maneira de compreender a eletricidade de algo contido em fluxo, né, em fluido, para algo contido em partículas, ou seja, em cargas elétricas, só aconteceu lá pelo século XIX, né, que foi quando o físico inglês Joseph Thomson, né, concluiu que a eletricidade ela é uma propriedade de pequenos corpúsculos, né, que ele denominou de elétrons, e que esses elétrons eles são partículas de carga negativa. Outro ponto também que nós aprendemos, né, é que esses elétrons, eles são partículas subatômicas que fazem parte do átomo, e o átomo é a menor parte da matéria, né? Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E essa matéria, que sou eu, você, qualquer outro tipo de corpo, é formado por essa partícula menor chamada de átomo, né? E foi o que nós aprendemos, né? Na última aula nós vimos que o átomo ele é uma partícula que forma a matéria, e esse átomo ele é formado por duas partes, que é a parte central e a parte externa. A parte central do átomo é chamada de núcleo,
e a parte externa é chamada de eletrosfera. Aprendemos também que na parte do núcleo, eu tenho o núcleo formado por partículas subatômicas, chamadas de prótons e nêutrons, sendo que os prótons são partículas de carga positiva e os nêutrons, eles são neutros, eles não têm carga nem positiva nem negativa. E vimos que na região externa do núcleo, que é a eletrosfera, nós temos também pequenas partículas subatômicas chamadas de elétrons, né? E a gente viu que esses elétrons, eles têm essa mobilidade, eles são as únicas partículas que eles podem se movimentar na eletrosfera, né? Então eles podem passar de uma camada de eletrosfera para a outra. E que esses elétrons são partículas subatômicas de carga elétrica negativa. Esses foram alguns pontos que nós vimos durante a nossa aula da semana passada. Então, hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu peço que você abra o seu livro didático na página 11 e vamos dar continuidade aí aonde nós paramos. Bom, então, dando continuidade, né, à nossa aula de hoje, nós vamos ver, então, processos de eletrização. Então, você pode me perguntar, professora, o que é esses processos de eletrização? Processo de eletrização, meus queridos, nada mais é o processo em que um corpo ele pode ganhar ou perder elétrons, tá bom? Isso é processo de eletrização. E aí a gente começa o nosso conteúdo com essa tirinha, né? Em que eu tenho aqui a tirinha do Garfield. Aí o dono dele retira um casaco de lã da gaveta. E aí a gente observa que o casaco vem cheio de meias, né? Coladas a ele. E aí na segunda tirinha ele diz, droga, eu odeio eletricidade estática. E aí no terceiro quadrinho, a gente já vê o Garfield grudado também ao casaco de lã do dono dele, pensando também, né, ou seja, respondendo também que ele também odiava eletricidade estática. E aí nós temos que entender o que é essa eletricidade estática. Essa eletricidade estática é a capacidade que um corpo tem de acumular carga elétrica, né? Então, qualquer corpo que você possa imaginar, né? Um lápis, o seu estojo, o seu caderno, sua mesa, qualquer corpo que você possa imaginar, ele tem a capacidade de acumular, né, em seu corpo carga elétrica, né? Ou seja, um corpo ele é capaz de atrair outro corpo. Por quê? Porque ele tem a capacidade de reter essa carga elétrica. E aí na imagem a gente tem, né, o casaco dele. Esse ambiente que eles estão, com certeza o ar está muito seco. E aí o casaco dele está eletrizado e acaba que atraindo, né, as meias e o gato também. Que na imagem ele foi atraído também. Outro efeito também da eletricidade estática, né? Essa capacidade que o corpo tem de acumular carga elétrica, é visto também quando a gente compra aquelas verduras, né? Aqueles legumes que vêm com aquele plástico. Então, se tu observar, você vai ver que aquele plástico, ele tem a capacidade, né, de atrair, né? De atrair, ele fica grudado, né? Muitas das vezes. Outro efeito também da eletricidade é quando a gente pega pequenos choques em latarias de carros eletrizados, né? E aí a gente tem que entender o que é esse eletrizado, professora, que a senhora fala. Só está me dizendo que um carro, se eu encostar em um carro que estiver eletrizado, eu posso levar um choque. E o que é esse eletrizado, professora? Bom, quando eu falo em eletrizado, eu estou falando que um corpo, ele adquiriu cargas elétricas, ou seja, né, ele ficou carregado eletricamente. Então, quando você tem um carro, e esse carro, ele vai numa estrada, ele automaticamente, a lataria dele está sendo atritado com o ar.
ou seja, ele está sendo eletrizado, ou seja, ele está sendo carregado eletricamente, ou seja, ele está adquirindo carga elétrica quando ele se choca com ar. E aí, quando você vem encostar nesse carro, provavelmente você vai levar pequenos choques, certo? Esse acúmulo de carga elétrica, ele só é muito comum nos corpos quando a gente está no ambiente em que o clima está muito seco. É por isso que aqui na nossa região a gente quase não vai ver esses fenômenos de eletrização. Você quase não vai ver um corpo eletrizado, ou seja, você não vai ver um corpo adquirindo essas cargas elétricas, né? Porque o nosso ambiente, ele é um ambiente úmido. Agora, se vivêssemos num ambiente muito seco, então seria bem comum da gente ver esses tipos de fenômenos. E eu não sei se vocês já observaram, mas os gatos, os gatinhos, né, que nem esse aí da imagem, eles adoram se esfregar, né, em carpete, em cobertores, em roupas no geral, nas almofadas, no pé da mesa. E aí isso faz com que eles também venham acumular carga elétrica, né? Como a gente viu aí na nossa tirinha, o Garfield, né? Com certeza ele foi tentar, né? Foi se esfregar no casaco do dono dele e acabou ficando grudado. Por quê? Porque eles também têm essa capacidade de acumular essas cargas elétricas. E sabe o que é mais curioso em tudo isso? É que um gato, olha só que interessante, um gato foi quem inspirou o físico sérvico chamado de Nikola Tesla a criar uma das suas invenções mais conhecidas, que foi a bobina de Tesla, que é essa que você está vendo aí na imagem, ó, né? Então, o gato inspirou a criação, fez com que esse pesquisador, Nikola Tesla, fizesse, né, produzisse esse objeto chamado de bobina de Tesla. Esse objeto, ele é um dispositivo que ele acumula carga elétrica e também tem a capacidade de emitir cargas elétricas, como você vê aí na imagem. Embora esse equipamento ele tenha sido usado, né, nas pesquisas de Nikola Tesla, hoje ele não é mais utilizado, né? Hoje ele não serve mais para nível de pesquisa. Hoje ele é mais demonstrado para nível didático, né? Para demonstrações de eletricidade a nível didático, né? Então hoje ele não tem mais essa serventia, né? Para a geração de energia. E aí, esse pesquisador, o Nikola Tesla, na época em que ele fez essas pesquisas, ele foi um pesquisador que foi uma das figuras principais no estudo da eletricidade e também na questão da implantação de geração de energia em larga escala, ou seja, em grande escala, né? E aí nós temos que entender que o termo geração de energia, ele é bastante utilizado no cotidiano. Só que a gente tem que lembrar que a geração de energia, né, a produção de energia, ela não é algo que pode ser criado, né? A geração de energia, a geração de eletricidade, ela não é algo que pode ser criado, ao contrário, tá? Esse termo, se você vê alguém dizendo aí que a energia ela pode ser criada, isso não existe. Geração de energia, ela é feita, ou seja, ela é obtida por meio de transformações de outras formas de energia, certo? Então não esqueça isso. Geração de energia não se dá, não pode ser criada. Ela é obtida por transformações de outras formas de energia. E aí, em 1939, esse pesquisador que acabamos de falar, Nikola Tesla, que inventou essa bobina de Tesla, em 1939 ele escreveu uma carta, né,
falando um pouquinho sobre a infância dele e sobre o gato dele. Gato esse chamado de Macaque, que despertou interesse dele em relação à eletricidade. E aí nós vamos ver aqui um pedaço, né, dessa carta. Vamos ler aqui. Diz assim a carta de Nikola Tesla, né, relatando um pouquinho sobre a experiência dele na infância com o seu gato. Diz assim: agora eu preciso te contar uma estranha, uma inesquecível experiência que ficou comigo durante toda a minha vida. Nossa casa ficava a 550 metros acima do nível do mar. Por isso, como regra, tínhamos um tempo seco no inverno. Aconteceu em um dia que o frio estava mais seco do que sempre. No crepúsculo da noite, assim que eu cocei as costas de Macaque, eu vi um milagre que me deixou sem voz e atônito. As costas de Macaque formaram um manto de luz e as minhas mãos produziam uma chuva de faíscas barulhentas, o bastante para serem ouvidas por toda a casa. Meu pai era um homem muito instruído. Ele tinha uma resposta para cada questão. Mas esse fenômeno era novo, inclusive para ele. Bem, ele finalmente observou e disse, né? Isso não é nada mais do que eletricidade. A mesma coisa que você vê entre as árvores durante uma tempestade. Apesar de estupefato pela primeira observação, alguma coisa ainda mais maravilhosa iria acontecer. Estava ficando mais escuro e logo as velas estavam acesas. Macaque deu poucos passos pelo quarto. Ele sacudiu suas patas por ter caminhado no chão molhado. Eu olhei para ele atentamente. Será que eu vi algo ou era uma ilusão? Eu forcei meus olhos e percebi claramente que seu corpo estava rodeado por um halo, como a auréola de um santo. Eu posso não enxergar o efeito desta noite maravilhosa na minha imaginação de criança. Dia após dia, eu perguntava a mim mesma o que é eletricidade e não encontrava resposta. 8 anos se passaram e eu ainda faço a mesma pergunta, incapaz de respondê-la. Então, que interessante, né? O relato de Nikola Tesla com essa experiência que ele teve na sua infância com o seu gato, né? Na sua carta, ele relatava o quê? Que naquele dia o clima, né, o inverno, estava muito seco, né? Isso aí já é um ponto muito bom para a gente entender o porquê de aconteceu esse fenômeno com o gatinho dele. Outro ponto também é que ele relatou que a casa dele ficava a 550 metros acima do nível do mar, né? Ou seja, esse clima seco demais também acontece por causa do quê? Por causa que a casa dele estava muito acima do nível do mar. E aí, automaticamente, o ar lá em cima fica mais rarefeito, fica mais escasso. E aí faz com que o tempo fique realmente bem seco. E aí aconteceu que no início da noite, né, desse dia que aconteceu esse fenômeno com o gato dele e ele, né, ele viu o quê? Ele viu que se formou tipo um manto de luz ao redor do corpo, né, do gato dele, que produziam faíscas, que nem a gente vê aí na imagem, né. Foi criado, ele pegou o gato e observou que tinha esse manto de luz ao redor do gato, que fazia com que produzia, né, uma chuva de faíscas. E aí ele relatou que essas faíscas, elas eram bem barulhentas, que dava para se escutar na casa toda.
E aí ele perguntou do pai dele o que seria isso. E o pai dele tinha um certo conhecimento, né, de tudo um pouco. E aí falou que nada mais era que um processo de eletricidade, né, que estava acontecendo ali no corpo daquele animal. Então, hoje, a gente diz o quê? Se a gente fosse explicar esse fenômeno que aconteceu com o gatinho, né, de Tesla. Hoje a gente pode dizer que o gato dele ficou eletrizado, ou seja, o gato dele acumulou cargas elétricas no seu corpo. E aí você pode me perguntar, mas professora, por que, como foi para esse gato, né, acumular cargas elétricas no corpo dele? Bom, provavelmente essa carga elétrica, provavelmente ele ficou eletrizado, por quê? Porque ele se atritava, né? Ele se esfregava, ele se friccionava com objetos. Então, quando o gatinho quando o gatinho ele se atrita, né? Ele passa pelos objetos, então automaticamente ele vai produzir um processo de eletrização de atrito. E aí automaticamente ele vai ficar com o corpo eletrizado, ou seja, vai ficar com o corpo carregado de eletricidade. Então, esse atrito que contribuiu para que o corpo do gato ficasse eletrizado, ele é justamente um dos processos de eletrização existentes, né, no estudo da eletricidade. E aí, na sequência dessa próxima aula que nós vamos ter, nós vamos estar estudando esses processos de eletrização que se dá por atrito, por contato e por indução. Os estudos desses três processos permitem compreender a maneira como o corpo pode ganhar ou perder elétrons, né? Descrevem fenômenos físicos como o choque que podemos levar em maçanetas de veículos em dias muito secos, né? E formação de raios entre nuvens ou entre nuvens e a superfície da Terra, e também o funcionamento de máquinas fotocopiadoras. Tá bom, meus queridos? Então, é isso por hoje. Nós vamos dar continuidade, então, na próxima aula, falando sobre esses três processos de eletrização, né? Vamos estar falando sobre o processo de eletrização por atrito, por contato e por indução. Isso nós vamos estar revendo na próxima aula. Para a nossa aula de hoje, nós vamos exercitar isso que aprendemos agora, certo? A professora vai deixar uma atividade aqui para que você possa responder baseado no que você acabou de estudar. Hoje nós vamos exercitar, vamos fazer essa atividade referente ao nosso conteúdo de hoje, página 17, tá bom? Do seu livro didático. Você tem aí na atividade de hoje a questão 1, a questão 2, a questão 3 e a questão 4, tá bom? Então, nós vamos tentar resolver essa página aqui, tá bom? É só apenas essa página que nós vamos estar resolvendo hoje, referente, né, a nosso conteúdo. Então, resolvam a página 17 com muita atenção. Eu peço que você procure fazer com atenção. Quando você terminar de fazer a sua atividade, você tire uma foto bem legível e envie para sua professora, tá bom? Procure sempre ler o seu material, né, o seu livro didático, o seu conteúdo, fazer as anotações em que a professora
das coisas que a professora pontua na aula. E aí, mediante isso, agora você irá fazer a sua atividade de hoje, na página 17 do seu livro didático. Hoje também a professora vai estar passando uma atividade para casa, em que a professora vai mandar anexado em PDF. Eu peço que você também pegue as suas questões da atividade para casa, copie no seu caderno de ciências e responda no seu caderno. Assim que você tiver feito a sua atividade para casa, você pode encaminhar para a professora, tá bom, meus queridos? Para que a professora possa fazer a leitura, visualizar e verificar. Se você tiver com dificuldade em responder alguma questão, você entre em contato com a professora, ok, meus amores? Então é isso, boa tarefa para vocês e até a próxima aula.